Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos na aula anterior, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje estudaremos a lição 2 com o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Veremos as características persecutórias de Saulo, sua perseguição contra a igreja e o sistema existente contra o avanço da igreja. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, está localizada na Cilícia, na Ásia Menor, distante cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, e que essa região faz parte da atual região sul da Turquia? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática nos diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Leiamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 3, capítulo 22, versículos 4 e 5, e capítulo 26, do versículo 9 ao 11. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos diz que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. O nome dele, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. O primeiro tópico fala de Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor.
Paulo, então, em seu excesso de zelo, ele se tornou blasfemo, perseguidor e opressor. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que a ação de Paulo se assemelhava a como de um animal selvagem ou de um touro indomável contra uma presa. Um animal selvagem, quando ele avista e visualiza a presa, ele vai para cima da presa com todo o seu ímpeto, com toda a sua força. E era dessa forma que o apóstolo Paulo ele agia em relação à igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha esse ímpeto ainda blasfemo, perseguidor e opressor. Ele era um fariseu fanático. E é interessante nós observarmos essa questão, porque ele age dessa forma sendo um religioso. Ele age dessa forma em nome da defesa de um estandarte religioso. O apóstolo Paulo, convicto das verdades adquiridas ali por intermédio de uma ortodoxia que ele entendia como irrefutável, ele parte para cima daqueles que estão afrontando de forma direta o seu conhecimento, mas não só o seu conhecimento, a sua visão acerca daquilo que seria o correto na visão de um homem íntegro diante de Deus. Então a religião, a mesma religião que se alicerçava no poder de estar ali apresentando as leis de Deus. Veja que estranho. Uma religião onde a lei de Deus imperava era a religião que patrocinava de forma brutal essa perseguição. Por quê? Porque a religião estava sendo confrontada por pessoas que em si não poderiam, da forma que estavam fazendo, no entender dos religiosos da sinagoga, dos judeus, eles não poderiam agir da forma que estavam agindo, pois estavam agindo contra Deus. Isso na visão dos fariseus. Ao longo da história, nós vamos encontrar sempre esse problema relacionado a esse zelo religioso que faz com que muitas religiões ainda hoje exterminem e ajam de forma que a vida humana esteja sempre relegada a um segundo, terceiro, quarto plano, pois a verdade que é pregada, ela não pode ser, em hipótese alguma, refutada. No tópico 2 ainda do item 1, nós vamos ver as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa, respirando ameaças. Como nós falamos agora no começo, essa fera selvagem, quando ela avista a presa, ela tem toda uma estratégia. Primeiro, ela tenta se esconder para pegar a sua presa de forma despreparada, para a presa ser ali capturada de uma forma em que ela não tenha ou tenha o mínimo de possibilidade de reação. E essa era a estratégia do apóstolo Paulo, ou, na época, simplesmente, o fariseu Saulo de Tarso. Quais foram os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor da igreja? Veja bem, o zelo pela Torá. O zelo e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Nós verificamos, ou nós temos a ciência de que enquanto em Nazaré existiu um homem nazareno, rabino, que pregava, que era mestre, que anunciava o reino de Deus, do outro lado, em Jerusalém, crescia uma oposição forte a esse discurso. Esse homem nazareno, que
falou do reino de Deus, ele foi perseguido e morto. Só que ao terceiro dia, este homem, que se chamava Jesus, ele ressuscitou. E aquele grupo que o seguia se multiplicou. O apóstolo Paulo, do outro lado, estava no centro da religiosidade, em Jerusalém. Ele percebeu o movimento que estava acontecendo em virtude daquele homem chamado Cristo, Jesus Cristo, e ele implacavelmente decidiu a perseguir aqueles que se chamavam cristãos. Mesmo ao arrepio daquilo que o próprio mentor de Paulo já havia falado. Gamaliel, em certa oportunidade, no livro de Atos, ele assevera que se aquele movimento não fosse um movimento de Deus, iria se dissipar com o tempo. Todavia, o zelo do apóstolo Paulo, que na época era Saulo de Tarso, o zelo do fariseu Saulo de Tarso fez com que ele, imbuído de um propósito de preservação da ortodoxia da sua fé, buscasse, de uma certa forma, uma purificação entre os seus daquilo que era a verdade intocável da lei de Deus. Então, em nome de Deus, tudo foi realizado. A perseguição, a morte e todas as atrocidades cometidas pelo apóstolo Paulo. E Paulo, que se transformou em apóstolo, mas que na época ele era um fariseu. O fariseu, ele tinha conhecimento profundo da legislação, da lei de Deus. O fariseu, ele era homem conhecedor profundo e tinha uma interpretação da lei de Deus do seu modo diferenciado daquilo que Jesus Cristo havia revelado há pouco tempo atrás, em Nazaré, na Judeia. Cristo anunciou um evangelho do reino que confrontava, assim, aquilo que os fariseus entendiam ser como a lei correta, a lei de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi um homem, depois de convertido, ele confessou isso, que agiu de uma forma que ameaçava o cristianismo e o crescimento da igreja. Vamos iniciar agora o estudo do tópico 2, que diz a perseguição contra a igreja de Cristo. Então, a perseguição, ela se dá por intermédio de Saulo de Tarso contra a igreja de Cristo, contra aqueles que professam o nome do Senhor, contra aqueles que têm um envolvimento e o conhecimento com a obra do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo respirava ameaças contra os seguidores do Senhor. Sua intenção era acabar com a igreja. A intenção era acabar com aqueles que trilhavam a religião do caminho, que eles diziam o cristianismo. O segundo ponto, ainda dentro desse mesmo tópico, vai nos falar de Saulo de Tarso e Estevão. Estevão foi um diácono cheio do Espírito Santo que foi usado a proclamar o Evangelho com intrepidez e se tornou no primeiro mártir cristão, após relacionar o Evangelho com a previsão dos profetas acerca do aparecimento do Messias, reconhecer o Messias como Cristo e relacionar o Messias ao cumprimento das profecias e da lei estabelecida pelo próprio Deus. Saulo de Tarso, à época, consentiu com a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Ele, por intermédio dessa atitude, já estava com as suas mãos sujas de sangue. O apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. O tópico número 3 fala da intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós vamos ver que no decorrer da história, a igreja cristã ela foi muito perseguida.
A perseguição, ela começa na igreja primitiva, por intermédio de Saulo de Tarso, mas esse Saulo, ele se converte, mas a perseguição continua no ano 100, continua no ano 200, continua no ano 300, até que um imperador, ele se afeiçoa com o cristianismo e transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Foram praticamente 300 anos de grande perseguição. Todavia, a transformação do Império num agente de propagação do cristianismo fez com que esse cristianismo adotasse condições doutrinárias altamente questionáveis. E com o passar do tempo, aqueles que perseveraram ou que perseveravam na ortodoxia do cristianismo ou da fé cristã começaram a serem perseguidos também. A perseguição, ela volta a ocorrer e acontecer por intermédio de religiosos contra, muitas vezes, pessoas que não estavam relacionadas ou atreladas ao conhecimento ditado pelo líder da igreja, agora essa igreja atrelada ao Império Romano. Foi aí que começa o período inquisitorial, onde o cristianismo oficializado, ele passa a perseguir aqueles que não estão adequados ao conhecimento da ortodoxia cristã, que era o entendimento dos líderes religiosos do alto clero da época. Muitas pessoas passam a ser perseguidas. Os pré-reformadores foram perseguidos, reformadores, a partir de 1500 também foram perseguidos. E a igreja, a partir daí, ela começa a vivenciar modificações. Existiram vários avivamentos nos séculos XVI e XVII. Nós vamos observar esses avivamentos. Todavia, ao mesmo tempo, sempre houve perseguição contra a igreja. Isso quando não foi instituído pelo governo de Roma, foi instituído por outras religiões que estavam no governo e também perseguiam os cristãos. Os cristãos sempre foram perseguidos. E aqui nós vamos ver, a partir do tópico 3, a última linha de raciocínio que o comentarista nos deixa, que diz: quando um sistema se volta contra a igreja. A perseguição dos primeiros cristãos era, sim, uma perseguição construída, concatenada com a força do poder estatal. Existia um método de tortura utilizado por esses perseguidores e muitos cristãos, durante muitos anos, muitos séculos, foram perseguidos, foram castigados. E nós vemos isso ainda, essa perseguição prevalecendo nos dias atuais. Muitos são ainda perseguidos em várias regiões do mundo. O cristianismo, ele é a religião mais perseguida no mundo todo e em todos os tempos. Ser cristão em alguns países significa ser contra o sistema. O sistema muitas vezes proíbe a pessoa de se declarar cristã. Mas como nós já dissemos aqui, o cristianismo, ele jamais estará sofrendo algum tipo de ameaça de acabar por causa de perseguição. Ao contrário, quando a perseguição chega, aí que parece que a igreja cresce mais. Alguns têm ainda a perspectiva de que para ver a igreja crescer é necessário que haja perseguição. Outros mais radicais chegam a afirmar o seguinte, é uma posição que eu não tenho muita afinidade, não gosto muito, mas alguns chegam a falar assim: quer ver a igreja crescer? Comecem a aprender os seus líderes, comecem a aprender pastores. Aí a igreja começa a crescer. Então, essa linha de raciocínio da perseguição,
ela não pode estar atrelada a qualquer tipo de sentimento de ameaça, de que a igreja estará diminuindo por causa da perseguição. Em hipótese alguma, por detrás da igreja, dando suporte para a igreja, existe a atuação e o poder do Espírito Santo. O nosso comentarista fala aqui de pentecostais perseguidos no início do século XX e ainda hoje são perseguidos, pentecostais clássicos, perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Nós continuaremos a lutar pela causa do Evangelho, continuaremos a anunciar o Evangelho. Estamos, por enquanto, agraciados pela liberdade. Mas e se a perseguição vier? Continuaremos anunciando o Evangelho? Creio que com mais força e com maior ímpeto ainda, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição nos ensina que se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula. Te agradecemos por fazermos parte do corpo de Cristo. Continua nos abençoando e dando crescimento. Seja na paz, seja na perseguição, continue conosco. Te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula. E hoje aprendemos algumas importantes lições sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição do trimestre da nossa revista de adultos com o tema A Conversão de Saulo de Tarso. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!